episódio ignorado por muitos anos, a Batalha de Porongos, que levou muitos negros à morte durante a Guerra de Farrapos, ganha cada vez mais novas abordagens. E o Nação, então, volta a falar desse episódio triste da nossa história. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do INE sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Então, esse novembro, um mês importante para a gente pensar a nossa história, né? E retomar, então, a Batalha de Porongos, começando falando com o Jeremir, né? O que foi esse episódio que envolveu, então, negros escravizados aí na Guerra dos Farrapos? Bem, a Porongos é a maior traição já feita pelos brancos aos negros aqui no Rio Grande do Sul. Isso, claro, sem contar o fato da escravidão em si, mas dentro da escravidão, Porongos representou um momento absolutamente infame, porque os farroupilhas precisavam de mão de obra militar, eles cooptaram negros, principalmente dos imperiais, com a promessa de liberdade. Em determinado momento da Guerra Civil, em 14 de novembro de 1844, eles combinaram com o Império uma emboscada, né? Uma surpresa, um ataque de surpresa sobre o acampamento negro em Porongos, de maneira a se livrar dos negros, porque esse era o ponto mais importante para que os farroupilhas conseguissem ser anistiados pelo Império. Os farroupilhas já tinham perdido a guerra, sabiam que não tinham mais nenhuma saída, e os imperiais exigiam seus negros de volta. Havia uma certa dúvida o que fazer, entregar, não entregar. Entregar era infamante, eles tinham um pouco de medo de fazer isso. Então se combinou, né, uma combinação do Canabarro com Caxias, na verdade, para que houvesse a entrega, houvesse o ataque e aqueles negros morressem. De maneira que assim o problema estaria cortado pela raiz. E foi o que aconteceu, não inteiramente porque uma parte escapou, caiu prisioneira e foi entregue ao Império, mas nós tivemos ali um massacre terrível, porque morreram os lanceiros, morreram também infantes, ambos negros, né, os lanceiros e os infantes negros. Os lanceiros lutaram bravamente, tentaram fazer o que deu para fazer com suas lanças, mas era muito desigual. E os infantes, além de tudo, tiveram a sua munição retirada na noite anterior por Canabarro, que desarmou os infantes. Então os infantes que lutavam com armas de fogo, nem munição, nem armamento tinham para se defender. Então foi um massacre terrível, repugnante, que mostra o quanto os nossos farroupilhas não eram assim tão heróicos, nem tão épicos, e que quando foi necessário, eles simplesmente combinaram um plano absolutamente abjeto para tentar cortar o mal pela raiz. E depois entregaram os negros que sobraram, que foram levados para o Rio de Janeiro, ao contrário do que diz, eles não foram libertados, eles viraram escravos da nação no Rio de Janeiro. Então é a parte mais terrível da Revolução Farroupilha, normalmente escondida, e que nos últimos tempos, graças ao trabalho de muita gente, tem aparecido. E é preciso que se fale muito mais disso, porque é um capítulo indigno da nossa história. Rafa, tu tem trabalhado também com esse tema, né? Trazendo aí para a arte essa reflexão sobre esse fato histórico que vinha aí sendo aos poucos, né? Vem sendo aos poucos desvelado. Como é que tem sido esse trabalho, então, de tentar trazer, através da arte, esse tema? Quando a gente propôs a ideia de fazer o Manifesto Porongos, era justamente fruto de uma indignação após ter conhecido o livro do Jeremir Machado. O Jeremir já esteve em Esteio fazendo trabalho junto ao Grupo Unir Raças, do qual minha mãe hoje está como presidente. E naquela época, quando eu li o livro, que foi baseado em mais... História Regional da Infâmia, baseado em mais de 15 mil documentos oficiais da época, né, Jeremir? Me gerou uma certa indignação por ver que a gente veio fruto de uma educação eurocentrista, que sempre glorificou os brancos e sempre glorificou, na verdade, a história dos vencedores, que muitas vezes não eram, como o Jeremir disse, tão heróicos assim, né? Deixando de lado, sonegando, omitindo, invisibilizando a história dos vencidos, neste caso em específico, os lanceiros negros. Essa música, quando a gente fez, a gente chamou a Karen Lose e o Thiago Coche para fazer a produção e a gravação desse documentário, do clipe junto com a gente. E a gente tinha um certo receio de lançar,
por conta de saber que nunca havia sido tocado dessa maneira artística a esse ponto em relação à música. E a gente pensou, bom, como vamos propor isso e de que maneira vamos tentar fazer com que esse material se multiplique justamente na base, na educação, nas escolas. Então a gente se muniu de maneira jurídica, de tantas outras maneiras também, com os nossos próprios griots, que nos deram grandes formações e auxílios para que a gente pudesse lançar. E quando a gente lançou, foi uma felicidade porque teve uma receptividade muito boa por parte da sociedade gaúcha, que talvez precisava de algo que falasse por eles. Né? Assim como foi o livro Revolta Regional da Infâmia, o Manifesto Porongos também teve, de certa maneira, uma importância no meio das periferias e outros meios também, que até então a galera não conhecia essa história. Né? E o rap, como sempre foi na vida de muitas pessoas, foi os livros de história. Né? Então, de certa maneira, o Manifesto Porongos foi o livro de história de muitas pessoas, assim. E, mais uma vez, o rap cumprindo um papel importante na sociedade, né? Com esse trabalho, eu acho que vale salientar, assim, que a gente recebeu ameaças de morte com esse trabalho. Posteriormente, tem uma resistência, né? há uma resistência. Perguntar para o Jeremy justamente isso, né? No trabalho, houve muitos questionamentos, mesmo o historiador Moacir Flores, né, que foi um dos primeiros a tocar no assunto, havia uma resistência, né? Alguns setores da sociedade gaúcha negavam, e aí há ainda essa tentativa de fazer com que essa história volte a ser encoberta, Jeremy? O Moacir Flores, é preciso sempre citar o nome dele porque ele é um pioneiro disso aí. É um homem assim muito sério e que fez um trabalho muito corajoso e que sustenta as posições dele sempre. Muitas vezes é atacado. É muito difícil mexer nesse tipo de assunto. Eu também, quando publiquei o livro, recebi muitas críticas e recebo até hoje ameaças também. O interessante é ver isso. Quando participei dessas atividades com o Rafa, por exemplo, que eu gostei de ver que nós estamos assim mudando de patamar, porque uma coisa é escrever livros que ficam num certo circuito e outra é passar realmente para a imagem, para o rap, para a manifestação artística, que leva muito mais longe. É uma possibilidade de ampliar esse público, não ficar só uma discussão acadêmica e poder avançar um pouco mais. Porque dentro das academias a gente tem um material histórico acumulado sobre isso, mas precisa que saia da academia. Normalmente a visão dos historiadores ela já é mais ou menos uma visão crítica sobre isso, mas precisa fazer com que chegue na população toda, assim, para que a cada setembro não fique na mídia apenas aquela visão que sempre idealiza, que quer pegar uma carona e dizer como nós somos heróicos, os nossos valores. Não, tem que realmente levar para as escolas, tem que levar para as ruas, tem que levar para as praças. E aí, então, esse tipo de apropriação, trazendo para as novas linguagens, colocando a coisa nas redes sociais, na internet, dá um outro patamar. Que a gente tem, inclusive, uma lei, né, 10.639, que pede, então, né, que a gente tenha, já que não houve até o momento, né, essa tentativa aí das escolas de abordarem uma cultura que a gente sabe que é a nossa, mas que muitas vezes não está nas escolas. E esses episódios podem ser incorporados também através da arte, né, Rafuad? Há essa lacuna na tua avaliação ainda, teu trabalho de historiadores e escritores como o Jeremy também tem conseguido abranger um pouco mais, então, a nossa contribuição para a cultura brasileira? Com toda certeza. A gente sabe que muito mais de 50% da população do Brasil até hoje não acessa bibliotecas ou livros, né, Juremir? E eu acho que ele resumiu muito bem a questão do rap na proximidade de uma linguagem artística com a juventude, etc. Mas a gente vê que esse 20 de setembro agora que passou, o Manifesto Porongos viralizou nas redes sociais através da parte do hino, que a gente regravou, o hino do Rio Grande do Sul. E a 10.639 de 2003 até hoje, de fato, não foi implementada, né? Muito mais, às vezes há uma resistência de alguns educadores, mas muito mais do próprio governo, que também não tem interesse que essa lei seja implementada de fato. Né? Até hoje a gente não tem material pedagógico para os educadores, não tem um suporte que possa dar base e sustentabilidade para que essa temática sobre o negro e sobre porongos e sobre outros fatos históricos possa ser trabalhada. A gente vê, de certa maneira, o Manifesto Porongos veio para dar esse suporte, mas eu vejo que muitos educadores se sentiram à vontade de trabalhar esse material
seja pela linguagem, como eu disse, que é uma proximidade com a juventude, e talvez aproxime muito mais também o educador do educando, né? Tipo, o professor é legal, curte um rap e tal, né? E isso tudo aproxima muito. A gente viu que recebemos muitos vídeos e materiais de escolas, e não só de escolas de fundamental e médio, mas de universidades também, da própria URGS, e a educadores trabalhando com a rapaziada toda. Então, foi muito interessante ver que muita gente conheceu essa história agora, e eu acho que é muito bacana, porque a gente pegou uma escola, o Santilero, lá na Lomba do Pinheiro, uma galerinha de 7 anos de idade. Eu fui conhecer essa história com 25. Glória que eles estão conhecendo com 7 anos de idade, né? E talvez daqui a 10 ou 15 anos a gente tenha uma nova geração de cidadãos aqui no Rio Grande do Sul que possa continuar nessa luta, mas muito mais contribuir para que esse estado não seja o mais racista do Brasil, que até então é. É por Oliveira Silveira, povo que não tem virtude, escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva, da verdadeira história, que os tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar. Giramir tem pesquisado, né, a história do negro a partir da libertação, né, da abolição. Que episódios que seguem ainda não revelados ou ainda escondidos da nossa história que podem e devem ser recuperados? Eu publiquei, depois desse livro sobre a história regional da infâmia, eu publiquei agora recentemente um livro que se chama Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. Fiquei pesquisando como foi o processo da abolição nas ruas, nos jornais, no parlamento. E é terrível o que a gente vê no sentido de como se resistiu à abolição. Mesmo os nossos escritores mais famosos, eu fiquei chocado lendo as coisas que o José de Alencar dizia. José de Alencar era muito racista, era um escritor, eu sempre digo que ele defensor da escravidão, né, como modelo econômico. Bolsonaro da época. Assim, ou até pior, ele dizia coisas terríveis, assim, por exemplo, ele votou contra a lei do ventre livre, e ele dizia coisas assim, e disseminava coisas do tipo, ora, se uma vaca tem uma cria, de quem é a cria? Do dono da vaca. Se uma escrava tem uma cria, de quem é a cria? Do dono da escrava. Esse era o pensamento de José de Alencar e de muitos outros. Então tem muita coisa que a gente ainda precisa resgatar e mostrar, porque não se pode mais nas salas de aula, por exemplo, só falar, por exemplo, do escritor José de Alencar, da sua prosa poética. Tem que falar também do homem. Tem que falar do homem, daqueles que combateram, daqueles que não combateram. Nós tivemos, assim, grandes intelectuais que lutaram pela abolição, que fizeram um trabalho espetacular, José do Patrocínio, brancos como Joaquim Nabuco, como Rui Barbosa, e tem outros que deveriam ter feito muito mais. Nós tentamos encobrir um pouco o Machado de Assis, porque o nosso maior escritor, era um gênio como escritor, mas o Machado de Assis, como negro que ele era, ele não teve o mesmo papel que um José do Patrocínio, e poderia ter tido, porque ele tinha amplos espaços de jornal. Sim, ele escrevia... O próprio Lima Barreto se ressentia muito dele por conta disso. O Lima Barreto foi um cara extraordinário que lutou no sentido de combater o racismo, pagou por isso. E o Machado de Assis, talvez em respeito ou estrategicamente pela sua carreira, ele se omitiu. Claro, tem nos livros dele, nos romances deles, passagens em que a gente vê que ele tinha consciência, que ele sabia criticar através da sua literatura. Mas ele podia também ter sido um intelectual nos seus espaços de jornal, combatendo. Ele não combateu, tem que procurar com lupa alguma coisa assim que ele tenha dito para tentar melhorar o papel dele, que não foi bom. Então a gente vê assim que o conservadorismo, aquilo que nos atinge hoje, é fruto daquilo que nós somos ontem, da insensibilidade, da indiferença, da violência, da crueldade. Isso se reflete hoje, naquilo que nós somos hoje. O grande problema do Brasil hoje se chama desigualdade.
e uma desigualdade que atinge mais os negros ainda do que os brancos. E Rafa, dá para fazer uma conexão com a situação, então, dos negros escravizados lá que sofreram na Batalha de Porongos, com essa desigualdade que o Jeremir vinha falando, que os negros ainda sofrem hoje? Com certeza dá, porque a gente vê o próprio caso do Rafael Braga, né? E tantos outros Rafaéis Bragas que devem existir que a gente ainda não tem conhecimento, assim como o próprio extermínio da juventude, que é uma limpeza populacional imposta pelo sistema com a juventude negra e principalmente com a população negra, né, em si, mas a gente vê que de cada 100 jovens que morrem no Brasil, mais de 70% destes são negros. Assim como as mulheres, a cada 11 minutos são estupradas, na sua grande maioria, mulheres negras, que estão na base da nossa pirâmide. Então a gente vê que o reflexo de Porongos ainda, ele é latente na sociedade ainda hoje, né? E como eu posso dizer assim, a gente vê que o Estatuto da Juventude é de 15 a 29 anos, né? Eu, enquanto na condição de ter 29 anos ainda, segundo o Estatuto da Juventude jovem, mas sabe que, né, jovem é uma questão de espírito, mas estamos na linha de tiro, né? E quantos outros também não estão, sendo mulheres, LGBT e negra, podendo morrer por 3 motivos, né? Então a gente vê que... Os corpos negros seguem em risco, né? Exatamente. Bastante. E de certa maneira, ainda assim, as próprias vidas negras seguem não importando, né? E vida negra, um jovem negro importa, sim. Então a gente tenta trazer essa reflexão justamente para que, primeiramente, a gente tenha um processo de sensibilização nas pessoas, um processo de formação, empoderamento, e a partir disso, então, a gente possa dar um passo à frente em relação à história como um todo, mas à sociedade como queremos também, né? Não queremos jovens negros mortos e queremos uma vida mais digna e igual nas nossas diferenças para a população negra. Tem um dado que é terrível. Quando eu li isso, eu fiquei muito impressionado. Tem um programa, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles fazem levantamento de informações, por exemplo, do IDH municipal. Então, eles fazem pesquisas, por exemplo, com qual é o IDH para brancos ou para negros em cidades e estados. E Porto Alegre, entre as capitais brasileiras, tem o pior IDH para negros. Significa dizer que Porto Alegre é a pior capital brasileira para um negro viver. E o Rio Grande do Sul é um dos piores estados. Nós temos de nos perguntar por quê? Nós temos de nos investigar por quê. A hipótese parece óbvia. E somos um estado que racista. Somos minoria, né? Exato, exato. Então, por que Porto Alegre tem hoje? Isso não é coisa do passado. Isso é atualmente. É terrível que Porto Alegre tenha essa situação. E na tua avaliação, falta o Estado se considerar um Estado racista? Ainda falta o Brasil também se ver como um país que exerce racismo aí estruturalmente nos seus espaços, tanto de poder quanto de vivência? Falta pararmos de tapar o sol com a peneira, reconhecermos esse racismo e combatermos. Durante muito tempo, em termos de história do Rio Grande do Sul, se tentou dizer que o Rio Grande do Sul era diferente, que a nossa escravidão tinha sido mais branda, e havia uma democracia racial, que o estancieiro branco e o peão negro viviam em comunhão, em harmonia. E nada disso é verdade. Nós tínhamos uma escravidão como qualquer outra, violenta, cruel, agressiva, tudo que a escravidão representou. Então tem que realmente saber que hoje existe racismo o tempo inteiro, em estádio de futebol, em todo lugar. Todo lugar, volta e meia acontecem essas coisas assim que impressionam. Outro dia, isso foi em São Paulo, um advogado negro foi barrado na entrada do tribunal. Sabe? Por quê? Porque era negro. O sujeito lá achou que ele não podia ser um advogado porque ele era negro. Então isso acontece toda hora. A gente não pode normalizar, né? E parece que isso continua sendo difícil falar, né, Rafa? Justamente, eu acho que é o mito da democracia racial que foi criado e institucionalizado no Estado e no país, que ainda mantém uma galera alienada e que julga que manifestações tal como o livro do Jeremir ou o Manifesto Porongos do Rafuage são vitimismo ou mimimi, né? E a gente tem um certo trabalho ainda pela frente, que é justamente fazer com que essas pessoas entendam o processo para que se juntem à luta, né? E eu acho que o problema do racismo não é um problema só dos negros, né? É um problema da sociedade como um todo. E a cada vez que um branco se sensibiliza e se soma na luta, eu acho que esses processos vão sendo sanados de uma maneira mais impactante, talvez mais rápida, né? E com mais eficiência. Eu acho que dessa maneira, assim, temos que continuar, como disse o Sérgio Fidelix no nosso documentário,
temos que cantar mais, temos que editar mais livros, temos que fazer mais ações nas ruas, nas periferias, na base, para que a nossa população saiba a verdadeira história, para que a nossa população conheça a sua raiz, para que a gente possa ter um futuro, né? Porque o povo que não conhece a sua raiz também é muito difícil de construir um futuro. Então, que a gente siga nessa luta, buscando cada vez mais informações para que a nossa população, sim, os nossos filhos, os nossos netos, tenham uma condição de vida muito melhor do que os nossos pais tiveram e que a gente está tendo também. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do INE sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafuágia é do Sul e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Ó, sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Ó, povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva. Ó, da verdadeira história tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano. Igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Orgulho de quê? Então vai, me fala por quê. A real é mascarada, então iludindo você. Povo sem virtude escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Compreendi lá em Porongos, negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra.